O site da campanha é nãohomofobia.com.br. No Rio de Janeiro, o governo determinou que todas as 132 delegacias deverão conter, a partir de junho, a opção de homofobia nos boletins de ocorrência, como motivação de crimes. Com isso, o Rio passa a ser o primeiro estado a ter dados estatísticos oficiais de violência contra as lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Aqui no estúdio está o psicólogo Roberto Pereira. Ele coordena o Centro de Educação Sexual, o CEDUS. Roberto, a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa? É bastante. Na realidade, a gente vive um contrassenso. A visão que se tem do Brasil lá fora, do país da sexualidade, da liberdade, mas paralelo a isso, a toda essa questão do carnaval, dos corpos seminus na praia, existe, por outro lado, uma sociedade profundamente reacionária que cerceia todas as possibilidades de envolvimento sexual, de manifestações de afeto. Então a gente trabalha muito com esse contrassenso. Por um lado, existe uma aparente permissividade, por outro lado, existe uma sociedade ainda com preconceitos muito arraigados, muito estabelecidos. Pois é, e tem estatísticas que comprovam, né, a homofobia. Então, a Fundação Perseu Abramo divulgou essa semana uma segunda parte de uma pesquisa que mostra que 27% dos brasileiros admitem ter preconceito contra homossexuais. Este número chega a surpreender? Não surpreende. Na realidade, poderia até surpreender para menos, né? Quer dizer, o que se sabe é que essas reações que variam bastante, desde do preconceito mais explícito até aquele subliminar, aquele que a pessoa nem percebe, só vai perceber um tempo depois, existe com bastante frequência. O Grupo Gay da Bahia, através do professor Luiz Motti, que é o coordenador desse grupo, faz há muitos anos um acompanhamento do que é publicado na imprensa. E pelos dados que ele levanta, a cada dia um homossexual, homem, uma lésbica, uma transgênero, são assassinados violentamente com requintes de crueldade, o que caracteriza bastante o crime de homofobia no Brasil. Isso é bastante significativo. Preconceito quer dizer tem graus diferentes, né? Exatamente. Você tem o preconceito explícito, a violência explícita, que é um problema sério, mas você tem também aquela mais discreta que vai da negação do olhar, do não aperto de mão, do cerceamento a alguns direitos. A questão, por exemplo, de uma transgênero, eu vi agora há pouco na matéria, que procura uma unidade de saúde. Ela muitas vezes é constrangida apesar dela ter até uma carteira com nome feminino, e quando chama ela no nome masculino, na frente de todo mundo, com voz alta, as risadas, as piadinhas que vêm, tudo isso vai de alguma forma cerceando a liberdade dessa pessoa, o que faz que ela normalmente procure não ter acesso a esses serviços, que ela evite esses serviços. Quando ela sofre uma violência, ela evita ir numa delegacia, porque ela já sabe que antes dela ser atendida, ela vai escutar uma série de repetições daquilo que ela escuta a vida toda. Então isso sempre vai cerceando esse acesso aos vários serviços, seja saúde, seja segurança, seja escola. As transgêneros têm uma dificuldade grande de escolarização, porque a escola, por mais que venha se fazendo há muitos anos trabalhos de orientação sexual com professores dentro das escolas, o próprio Ministério da Educação e da Saúde tem contribuído bastante para minimizar esse preconceito, mas a escola ainda discrimina muito, segrega e faz que as pessoas acabem saindo desse ambiente escolar e vão, na sua vida profissional, na sua vida adulta, percorrer o caminho mais fácil, que é a prostituição, não porque ela queira, mas porque o próprio contexto social impeliu para que isso acontecesse. Pois é, então a escola ganha um papel ainda mais importante aí nessa condução, né? Como é que esses professores deveriam ser capacitados? Quando a gente fala sexualidade e as várias questões que envolvem sexualidade, é diferente de você trabalhar matemática, trabalhar história, trabalhar português. Envolve questões pessoais, a história de vida daquele profissional, a percepção de mundo que ele tem, a formação religiosa, enfim, uma série de conteúdos que não estão necessariamente escritos ali no livro. Então, a primeira coisa que um profissional, quando se propõe a desenvolver um trabalho desses, é olhar para si mesmo, ver quais são os seus limites, qual é o seu grau de entendimento, qual é a sua forma de lidar com essas diferenças e, principalmente, ele conseguir entender, e no momento que ele entende, ele consegue passar isso para o seu aluno, essa possibilidade de convivência com o diferente. Porque, independente da orientação dele ser diferente desse outro, esse outro tem o mesmo direito a ter manifestações de afeto, de carinho, é um cidadão igual a ele. Então, esse trabalho, que de uma forma mais simples, poderia dizer que é um trabalho de respeito, de trabalhar o respeito às diferenças,
é o que deve nortear o trabalho do profissional. Sem dúvida. Muito obrigado, um bom fim de semana para você. Obrigado você. O Jornal Futura faz um intervalo rápido, até já.